dia, eu sou o Thiago Vicente, nós estamos aqui ao vivo no Mensagem Diária. Quero convidar você a estar com a gente todos os dias no YouTube. Às 8 horas da noite a gente coloca um vídeo para você. E de manhã, de segunda a sexta, nós estamos fazendo lives aqui no Instagram. Então nos siga no Instagram, esteja com a gente no YouTube, a gente coloca sempre mais vídeos, de domingo a gente coloca 2 vídeos. Também estamos no nosso site www.mensagemdiaria.com.br, acesse lá, tem devocional todo dia. No Facebook e no Instagram é @Mensagem Diária Devocional. E lá no Facebook você fica tendo as nossas informações do que nós estamos fazendo, e também no Twitter, mensagem_diária, a gente também coloca o que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo lives sobre essa crise que nós estamos passando. E hoje eu gostaria de falar com você, essa crise vai passar? Estamos falando vencendo a crise, passos práticos para dar a volta por cima da crise. Se você não viu o primeiro vídeo, esse vídeo, os outros vídeos a gente coloca depois disponível para você acessar no nosso canal do YouTube. Por isso, entre lá no nosso canal do YouTube, você pode procurar, escreve lá no YouTube Mensagem Diária Thiago Vicente com TH, você vai achar o símbolo de um passarinho com um passarinho em cima, laranja com verde. Você clica lá e você entra no Mensagem Diária, se inscreva e aí você não vai perder nenhum vídeo que a gente coloca. Se você não assistir ao vivo, está guardado lá, a primeira mensagem está lá, a casa caiu, e a gente vai continuar falando agora, essa crise vai passar. Quando a gente entra numa crise, algo muito difícil, como por exemplo um furacão, a gente olha para o furacão, a gente se desespera, e a gente não vê a hora dele passar, mas às vezes, será que a gente vai sobreviver depois que ele passar? Então, eu quero trazer uma mensagem de conforto, de consolo, de fé, de esperança para o seu coração. Esse é o intuito do Mensagem Diária, que eu creio que Deus colocou no meu coração para fazer isso, para ajudar todas as pessoas. Então eu quero trazer uma mensagem das boas novas do Reino dos Céus para você. Quero ler um texto com você que está lá em Eclesiastes 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Vamos fazer uma oração, Pai, nessa manhã. Que o Senhor possa nos abençoar, para nos dar uma esperança no meio dessa crise. Senhor, nos revela os mistérios do Teu reino, para nós que o Senhor confiou aos Teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Bem, eu quero trazer uma mensagem de esperança para o seu coração, dando continuidade à mensagem anterior. Para toda crise, existe uma solução, existe um antídoto, como a gente viu. Para morrer é nascer, para matar é curar, para derrubar é construir, para chorar é rir. Mas existem tempos e estações para uma coisa e para a outra. Foi isso que o escritor de Eclesiastes observou e foi inspirado pelo Espírito Santo para mostrar para nós que existem tempos e estações determinadas para todas as coisas debaixo da terra. Só que são 14 coisas ruins e 14 coisas boas, se você olhar no texto. Tem um antídoto de uma coisa para outra. Tem um equilíbrio. Tem
antônimo de uma coisa para outra. Temos morrer, arrancar, matar, derribar, chorar, prantear, espalhar pedras, afastar-se de se abraçar, perder, deitar fora, rasgar, calar, aborrecer e guerra. Nós temos 14 coisas que são crises no texto de Eclesiastes 3. E nós temos 14 coisas que são as soluções. Existem tempos determinados para cada coisa. Então o que Deus está falando para mim e para você? Como está escrito lá em Gênesis 1, 14 e 15. Deus disse, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. Nós contamos o tempo por dias, semanas, meses e anos. Dias passam, dia mal passa. E também vem o dia bom, o dia da felicidade. Assim também existem estações. Existe o inverno e existe o verão. Qual que você gosta mais? Se você não gosta do inverno, não adianta no inverno você bater o pé e falar, não vou usar roupa de frio, não vou me cobrir, não vou tomar banho quente. O que vai acontecer com você? Claro que aqui em Ribeirão é quente e até no inverno a gente está usando ar-condicionado e está com calor. Mas os dias mais rigorosos de frio, mesmo um lugar não tão frio que nem Ribeirão, se você não se preparar para o inverno, você vai ficar doente. Não adianta você lutar contra o inverno. Não dá para você lutar contra a crise. A gente viu na mensagem anterior que a gente é impotente. Não dá. Então você tem que se adaptar ao inverno. Tem que se adaptar à crise. E a crise, ela vem para quê? Para gerar mudança. Deus já estava trabalhando em certas coisas que a gente tinha que mudar, mas quantas coisas que a gente não estava postergando. E agora a gente está mudando, porque ficou necessário. Você não comprou roupa de frio, você sabia que você estava precisando, mas chegou o inverno, você foi lá e comprou. Por quê? Porque você estava precisando, você não queria passar frio. Você não consertou o chuveiro que estava quebrado, mas consertou no frio. Por quê? Porque você não vai tomar banho frio. Certo? Da mesma forma, as crises vêm e elas passam. Essa crise que a gente está passando, olha só, em 1918 aconteceu a gripe espanhola. Começou em janeiro de 1918. Sabe quando que ela terminou? Dezembro de 1920. Praticamente, 18, 19, 20. 3 anos de pandemia. Teve 3 ondas. A primeira foi mais fraca, a segunda foi mais forte, que matou mais gente, e a terceira foi menor do que a segunda e maior do que a primeira. Afetaram cerca de 500 milhões de pessoas que foram infectadas no mundo e morreram cerca de 50 milhões. Mas você tem que entender que naquele tempo havia aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Então foi metade do mundo que foi afetado, que foi infectado, e foi 10% do mundo que morreu. Claro, são números, ninguém sabe ao certo, mais ou menos que foi o que aconteceu, porque naquele tempo não havia estatísticas tão boas quanto as que a gente tem hoje. Mas você viu, por exemplo, quando Deus revelou a José o sonho do faraó, e depois José falou assim, olha, Deus determinou 7 dias, 7 anos de prosperidade, 7 anos de pobreza, em que a terra vai consumir todos os 7 anos de prosperidade que teve antes. Se a gente não se preparar, a gente vai morrer. A gente não teve a graça como José teve de saber o que ia acontecer agora, senão eu e você teríamos comprado máscaras, álcool em gel, ivermectina e estava vendendo agora, certo? Tinha feito estoque, estaria vendendo, se você soubesse que ia acontecer tudo isso. Mas a gente não sabia. Mas a gente pode olhar para a história e ver, puxa, demorou 3 anos, mas passou. Então o que eu posso fazer?
no meio da crise? Primeiro, você tem que se resguardar e ser precavido. Não adianta você ser aquele crente que se acha que é super-homem. Não vai acontecer nada comigo. Muitos pastores morreram, muitos crentes morreram. Então a gente tem que saber, todo o cuidado que eu posso tomar é necessário, que eu tenho que ter é necessário. Você já sabe de todos eles, certo? Então, mas sabendo que a crise passa, quando sai quando sai o inverno, amém, irmã, glória a Deus. Quando sai o inverno, vem o verão. E eu tenho que me preparar para o verão. Se no inverno eu jogar fora minhas roupas de verão, o que vai acontecer quando chegar o verão? Eu não vou ter roupa para o verão. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para o verão. Então você tem que se preparar para a próxima estação. A gente falou na mensagem anterior, se você quer ter uma mudança na sua vida, a crise, ela só veio para mostrar aquilo que já estava fragilizado. A empresa que estava má faliu. O empregado que estava mal, primeiro a mandar ir embora. O casamento que estava mal, não deve estar bem. O crente que estava mais ou menos, nem acompanhar o culto online está acompanhando. É assim que acontece. A crise, o vento, lembra? A tempestade, a inundação, ela derrubou qual? A casa que já estava fragilizada no seu alicerce. Então, o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer? Nós temos que mudar o plantio agora, já começar a mudar o plantio. Se nem na crise a gente está buscando a Deus e está se voltando para Ele, a coisa está feia para nós. Né? Lembra que Jesus falou assim, olha o que Ele falou. A quem eu compararei essa geração? Nós tocamos uma canção e eles não dançaram. Eles estavam esperando o Messias, o Cristo, e quando o Cristo chegou, eles não aceitaram, não queriam daquela forma. Então você tem que aceitar a crise, entender que ela vai acabar, você tem que se precaver a ela e tem que agora usar da crise para entender que Deus faz isso para que haja mudanças para melhor. Olha só, já estavam falando que deveriam se preparar para uma crise epidêmica. Todo mundo achava que era besteira. Até os Estados Unidos menosprezou tudo isso e agora o próprio presidente está falando que tem que se precaver, tem que usar máscara e tudo mais. Não adianta menosprezar, eu tenho que me acostumar, eu tenho que me adaptar à nova estação. E agora estão investindo bilhões contra essa crise para ter vacina e tudo mais. Mas os cientistas já falavam para se precaver antes. Já tinham falado que havia um vírus no morcego, que já chamavam de coronavírus, que tinha que se preparar. Não se preparou. Agora, creio que depois dessa crise a gente vai ficar... A ciência vai avançar muito, a busca por vacinas também, e a preparação dos países contra isso não vão mais menosprezar, pelo menos tomara que não, porque errar é humano. Agora, errar 2 vezes, como diz o ditado popular, é burrice. Então, da mesma forma, você tem que usar dessa crise a seu favor. Começa a mudar o que se você precisa mudar. Aquilo que você não estava mudando e que agora, por força maior, você caiu em si e tem que mudar. Começa a mudar o plantio. Porque no meio disso tudo, olha só, você que pertence a Deus, pertence a Jesus, tira a sua fé na religião, coloca a fé no reino dos céus. Você tem que saber uma coisa. No meio dessa crise, o que vai te dar esperança? Hebreus 13:8. Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim sobre Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias 3:6 diz assim, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Meu irmão, tudo muda na crise. Tudo muda de uma estação para outra. Mas o que não muda é Deus. Por isso que Ele é a rocha angular que os construtores rejeitaram. Os judeus rejeitaram, então Ele veio para nós. E agora se nós o rejeitarmos, se nós não mudarmos e tomarmos atitudes de se voltar para Deus, ainda mais agora,
Eu quero perguntar, quanto que você tem orado, ajoelhado, buscado a Deus, misericórdia por tudo isso que está acontecendo? Quanto você tem buscado a mais? Você está passando por um momento muito difícil, e o quanto você se voltou mais para Deus? Então, Jesus veio e eles não aceitaram. O mal veio sobre nós agora, a crise, e nem com isso a gente se arrepende e muda. A pessoa não estava nem indo na igreja, agora não consegue nem acessar o culto online, não consegue nem acessar as mensagens, não consegue mais buscar Deus. O que vai acontecer? A casa vazia, ela fica pior. Então, a mensagem de boas novas que eu quero trazer para você é que, olha, isso vai passar. Mas agora você tem que pôr a sua esperança, a sua fé em Deus. O que nos faz vencer o mundo, lembra da mensagem anterior? A nossa fé. Então começa a mudar o seu plantio agora. Você quer mudar no seu trabalho? Então começa a mudar. Seja o melhor empregado, faça um curso, pense em alguma coisa diferente no seu trabalho. Por quê? Porque essa crise vai passar. Mas outras crises virão na nossa vida. No mundo, não sei se vai vir outra igual, assim. 100 anos depois veio. 1918, agora veio 2020. Então o que Deus diz? Olha o que Deus diz em Gênesis 8, 22. Assim está a promessa de Deus a Noé e a todos que o seguimos. Enquanto durar a terra, haverá tempo de semente e de colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nunca cessará. Tem um dia ruim, esse dia ruim termina e começa um novo. As misericórdias de Deus se renovam toda manhã. Então você precisa agora abrir sua mente para o reino dos céus. E se você não conhecia sobre o reino, se você não colocava a palavra de Deus em primeiro lugar, como falamos na mensagem anterior, bem-aventurado aquele que medita, agora é tempo de você mudar, agora é tempo de você buscar, agora é tempo de você clamar. Você não está conseguindo o resultado no seu trabalho, nas suas coisas. Então, acorda mais cedo, acorda às 5 da manhã, começa a orar, começa a buscar Deus, começa a se consagrar em jejum, em oração, começa a ler a Bíblia, a palavra de Deus como você nunca leu, e começa a estudar. Começa a mudar suas atitudes no dia a dia, no seu trabalho, na sua vida. É tempo para isso agora. É tempo para você entender que se você quiser uma saída rápida, porque nós somos a geração do micro-ondas, se você quiser uma saída fácil para tudo isso, uma saída fácil que existe, por exemplo, as pessoas tirarem a própria vida. Nós sabemos que pensamentos ruins podem vir com qualquer pessoa. Mas a palavra de Deus diz, olha, o que nós precisamos para nos proteger dos dados inflamados do maligno? O escudo da fé. E como que a gente vai ter fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente tem que ouvir, tem que ler, tem que encher a nossa mente com a palavra de Deus, renovando a nossa mente, não se conformando com esse século, sabendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que a gente vença tudo isso. Você vai entender que, como uma pessoa do reino, você vai entender que tudo é sazonal, tudo passa, são estações. Como uma pessoa do reino, como um filho, uma filha de Deus, você não vai se preocupar quando o céu escurecer, porque você sabe que vai vir no dia. Você não vai se preocupar quando chegar inverno, que você vai saber que vai vir o verão, o calor do verão. Você não vai se preocupar quando cair as folhas, porque é outono, porque você sabe que vai vir a primavera. Então agora você sabe, isso vai passar. Então não coloque os seus olhos, sua perspectiva nessa crise. Vai passar. Tome as preocupações devidas, no sentido de você tomar cuidado com o que você precisa tomar. E se prepare. Mude o plantio. Quando você começa a se preparar e mudar suas atitudes, o que está acontecendo? Você está dizendo que você tem fé, porque fé você coloca em ação, em que a coisa vai melhorar. Se você se prostrar, se você se entregar, você não está fazendo aquilo que Deus te deu em Cristo Jesus. O que é?
Olha só o que Jesus fala, ele fala assim, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então aquelas pessoas que estão no mundo, elas não têm governança sobre si mesmas. Elas não conseguem se governar suas emoções, seus pensamentos, suas atitudes. Elas são guiadas, são escravizadas, como se estivessem numa linha de trem do pecado. Mas Jesus Cristo diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então agora você tem o poder para governar a sua vida. Você não pode dizer, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso. Isso daí é uma mentalidade de uma pessoa perdedora. Mas a Bíblia diz que você é mais que vencedor em Cristo. Então você pode todas as coisas naquele que te fortalece e você pode mudar. Você pode conseguir tempo. Você nunca vai ter mais tempo do tempo que você tem. Você tem 24 horas por dia, você tem que entender que é isso que você tem. E se você não administrar dia após dia, se você não organizar dia após dia, que você só pode viver um dia por vez, você não vai ter mudança. Então você tem que começar a mudar o seu plantio agora. E quando você muda o seu plantio, você mostra que você tem fé. Quando você começa a buscar, quando você começa a ler um livro, quando você começa a ler a palavra de Deus, quando você começa a fazer um curso, quando você está tendo sonhos, visões, perspectivas de mudança, Deus tem colocado no seu coração e você tem adiado isso. Saia da procrastinação, saia do tempo de bicho preguiça e tome uma atitude de mudança em direção a Deus, em direção à sua oração. Não basta só você orar, você tem que ir em direção àquilo que você ora, porque a fé é revelada pelas nossas atitudes. Se eu oro uma coisa e caminho na direção contrária, não vai adiantar. Então, entenda que agora você precisa mudar. Tudo isso veio para me fortalecer, porque sabe o que acontece depois de uma crise? A gente sai fortalecido. Já não aconteceu isso com você? Você teve um problema numa área da sua vida e daí você tomou uma atitude, caminhou, foi lá e venceu? Você não ficou forte naquela área? Então agora usa essa mesma fé, usa dessa mesma força para você vencer nessa área. O Senhor diz assim, olha, eu estou com você, eu não te abandono, eu vou estar com você até a consumação dos séculos. Você não pode ser baseado pela sua emoção, não sinto que Deus não está aqui. E isso não é fé. Se você sente, eu também gosto quando sinto, mas a maioria do tempo a gente não sente. Mas mesmo assim a gente sabe que Ele está com a gente. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te ensinar princípios do reino. Essas duas primeiras mensagens foi para mostrar um alicerce. A partir da próxima mensagem, na segunda-feira, eu vou te dar o primeiro princípio. O primeiro princípio para mudar a sua vida. Se você não for fiel nesse princípio no reino, não vai adiantar você se matar de orar, se matar de ler a Bíblia. Porque a gente tem que entender que eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, mas eu preciso tomar atitudes de acordo com o princípio do reino dos céus. São leis espirituais, assim como um dia, acho que foi Isaac Newton, que descobriu a lei da gravidade, ela já existia. Não são 10 metros por segundo que caem as coisas, não é isso a lei da gravidade? Então, já existia. Você tem que entender que o mundo espiritual ele reina sobre o mundo físico. E se você não entender que tudo se baseia no plantio e na colheita, se você quer mudar o que você está vivendo agora, você tem que ter plantado lá atrás. E que às vezes tem coisas que vão passar para a nossa vida que a gente não vai ter uma segunda oportunidade. Você já não aprendeu com isso? Então agora é a oportunidade da mudança. Agora é a oportunidade dos melhores dias da sua vida. E você vai poder enfrentar qualquer crise. Porque você sabe, como uma mente do reino dos céus, que as crises vêm, mas elas passam. E elas servem para nos deixar mais fortes. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu também sou professor de educação física, eu também fui atleta. E se eu queria melhorar o meu tempo, porque eu competia e queria ganhar, não competia para perder. Se eu queria melhorar o meu tempo, eu tinha que ir a cada semestre, porque o treinamento era semestral. A gente treinava um semestre inteiro para 1 a 2 competições, para o paulista e para o brasileiro. Eu tinha que treinar mais do que o semestre passado,
tinha que me dedicar mais, tinha que melhorar tudo ao redor. Eu vivia para a natação. Eu comia, eu dormia, eu pensava, eu tinha que usar de tudo para melhorar o meu tempo. E muitas das vezes eu piorava o tempo do semestre anterior. Por quê? Porque eu não tinha feito melhor do que o semestre anterior. Só que para melhorar, eu tinha que acordar cedo, tinha que treinar 2 vezes por dia. Tinha que sofrer dor na hora de fazer musculação, dor na hora de nadar, dor na hora de repetir uma série várias vezes e às vezes até vomitar. Os meus adversários estavam passando pela mesma dor que eu estava passando, e se eu não passasse pela dor, pelo sofrimento e por tudo mais, para ficar mais forte, para ter uma condição física melhor, uma condição cardiorrespiratória melhor e tudo mais, eu não ia melhorar. Então, da mesma forma, a crise vem para a gente deixar mais forte. Se você quer ter um músculo mais forte, você precisa fazer exercício. E o exercício certo, se você só caminhar, não vai adiantar. Você vai perder caloria, mas não vai melhorar o seu sistema cardiovascular, não vai te prevenir de doença. Você quer melhorar? Eu não faço nada, sou sedentário. Começa andando para você adaptar seus músculos e tudo mais, mas depois você precisa correr. Depois você precisa não só andar e correr, você precisa fazer outros exercícios para mexer seu corpo todo. Por que meu braço está flácido? Porque você não faz exercício para o braço. Enfim, você precisa tomar uma atitude de mudança. Eu quero te ajudar. Eu estou aqui com você. Então, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Não deixe de estar com a gente. Se você não viu a mensagem anterior, essa mensagem e as outras eu coloco no YouTube para que você acesse. Se você falar, não tive tempo, não consegui, não use mais essas palavras. Fala assim, não dei prioridade. Seja uma pessoa, não seja um Adão, não seja uma Eva. Não tem essa síndrome adâmica que coloca a culpa nos outros. Não dê a culpa no tempo, nas circunstâncias. Fala, eu não dei prioridade, eu não assisti, eu não vi e eu não apliquei na minha vida. A responsabilidade é minha, ponto. É o primeiro passo para a mudança. É reconhecer o erro, é reconhecer que você não fez o que deveria ter feito. É o primeiro passo para a mudança. O primeiro passo para uma pessoa que quer abandonar o vício do álcool é reconhecer que a pessoa é um alcoólatra e que ela tem esse problema. E ela vai vencendo um dia após o outro. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer que a gente está errado, é reconhecer que a gente precisa, é reconhecer que a gente pode e que a gente vai conseguir se a gente colocar na prioridade. Eu estou aqui para te ajudar. E eu quero orar com você, Pai. Eu oro por essa pessoa, por essa vida que está comigo acompanhando esse vídeo, essa mensagem, que o Senhor possa abençoar. Eu creio que o Senhor, Deus, tem trabalhado no meu coração, na minha vida, para inspirar as pessoas, para guiar elas pelo caminho do reino dos céus, para que elas possam ter uma nova mente, além do novo coração que o Senhor dá pela fé em Jesus, e para que elas possam desfrutar do melhor do Senhor nessa terra e para que elas possam trazer o reino dos céus nessa terra, em todas as áreas da sua vida, para que elas possam não viver uma religião, mas um relacionamento contigo e que possam trazer a realidade do reino dos céus para cá, Senhor, porque nós fomos feitos como seres humanos para estar na terra. Eu quero abençoar essa vida, abençoar porque ela talvez ficou desesperada no meio de toda essa crise, mas que ela receba as boas novas, boas notícias de que isso vai passar. São tempos, são estações que vêm e que passam, que há tempo de nascer e tempo de morrer, que há tempo de se machucar, mas há tempo de curar, e que agora possa receber essa palavra e possa se preparar para o melhor do Senhor na vida dela. Eu oro abençoando e profetizando que ela vai viver os melhores dias que o Senhor já planejou para a vida dela, que ela é mais que vencedora em Cristo Jesus. E eu oro, Senhor, para que o Senhor venha dar sonhos e visões, para que todas as bênçãos celestiais que já estão reservadas em Cristo, ela venha viver. Mas para que isso aconteça, ela também precisa entender que ela precisa deixar as coisas de criança para trás, para que ela possa herdar a herança, assim que ela cresça, que ela amadureça, e que ela possa andar no teu caminho, na tua vontade. É no nome de Jesus que eu oro, abençoando essas vidas, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Deus seja louvado pela sua vida, Aline, e por todo mundo que está acompanhando. Eu vou colocar depois esse vídeo para você. Na segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou continuar falando com você sobre como a gente vencer a crise. Eu vou trazer princípios do reino dos céus. Vou te trazer o princípio mais importante. Preste atenção, o princípio mais importante
para que as suas orações, às vezes as nossas orações não são ouvidas, por quê? Porque não basta só orar, a gente precisa caminhar de acordo com as leis espirituais. Então essa é a primeira lei espiritual, é a mais importante para que a sua vida mude. E ela vai mudar nas pequenas coisas, e a gente vai falar sobre isso na segunda-feira. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Hoje à noite a gente tem a mensagem às 8 horas, eu estou falando sobre ter uma nova mente. Tem várias séries de mensagens que você acessa lá uma mensagem diária no YouTube, e aí você vai ver essa nova mente do reino dos céus. Eu estou falando um pouquinho disso que eu estou falando aqui, lá também. Aqui é um específico mais sobre crise, mas aqui e lá vai completar uma coisa com a outra. Então acesse. Amanhã a gente tem às 8 horas os causos da Bíblia com Los Hermanos Argentinos, às 8 horas da noite. E no domingo, às 9h30 da manhã e às 6 da tarde, nós temos o nosso culto online. 2 mensagens para você. Uma mensagem de manhã com a evangelista Mônica, e eu vou falar uma mensagem para você à noite. Vou trazer mais uma mensagem do reino para você. Então assista tudo que eu estou falando, uma coisa vai complementar a outra. Eu estou buscando sobre mais o reino, então busco na palavra de Deus, eu busco em livros, e às vezes eu pego um autor e esse autor está dizendo uma coisa num livro, ele fala outra coisa no outro. Então você vai juntando, você vai buscando, você vai orando, Deus vai te revelando. Então tudo vai ajudar a mudar e cooperar para te ajudar a andar nesse caminho do reino. Amém? Então persevere, persista, não dê desculpas, deixa as desculpas para lá e se esforce. Você vai conseguir, eu creio no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, obrigado, um abraço para todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a Aline, amém, em nome de Jesus.